tinham se contaminado, não porque estava na escravidão, mas eram poucos que temiam ao Senhor em espírito e em verdade. Tinha anciões no meio deles, tinha homens ali que estavam esperando uma grande profecia que havia no meio deles. Eis que de nós, do meio dos hebreus, nascerá um que vai libertar o seu povo da escravidão. A Bíblia fala que chegou um tempo que o rei do Egito começou a matar todos os meninos de 2 anos abaixo, com medo que fosse se levantado no meio deles, porque ele já havia um número de 600 mil homens. Era uma grande multidão. Aos olhos humanos, pela força, os hebreus derrotariam os egípcios. Mas os egípcios, eles tinham uma coisa que os hebreus não tinham, que era cavalo e cavaleiro. Tinha carros. Nós estamos vivendo um momento nos dias de hoje que o governo está oferecendo tudo. Tudo que você imagina, o governo está te oferecendo benefício para não ter pânico no meio da sociedade. E por que não crer mais no Senhor? Muitas das vezes o que atrai a gente é aquilo que beneficia a gente. Quando houve a última praga no Egito, ia morrer o primogênito de Faraó, todos os primogênitos dele. A Bíblia fala quando desceu aquela nuvem negra naquele lugar, foi passando em porta em porta. Mas aquele que seguiu a ordenança do Senhor, cobriu com o sangue do cordeiro sem mancha, imaculado, novo, ali o espírito da morte não ia entrar. Louvado seja Deus. Mas o que me chama mais a atenção, que todo o céu estava negro para aquele lado. Havia uma grande escuridão no Egito. E na parte dos hebreus, quando chegou a parte da manhã, ficou claro. Mas lá continuou escuro. O Senhor ordenou que eles viessem comer pão asmo por 7 dias. E a carne que fosse matada do cordeiro viesse comer sem tempero. Foi hoje que a irmã falou isso nessa casa? Deus, ele é fiel. Está aparecendo o culto da sua casa, né? Deus, ele cuida de você, cuida da sua família, cuida daqueles que estão na sua casa, à sua volta. Só basta você crer. Só basta você crer. Jequebede, ela era uma mulher, ela não esqueceu os princípios do Senhor. Ela sabia que tinha um menino no colo dela. Ela sabia que esse menino ia crescer. Ia chegar um tempo que a voz dele, quando começasse a chorar, era impossível o exército mover. Mas mesmo assim, por 3 meses, essa criança cresceu escondida. Os planos do Senhor crescem no meio da tribulação, aonde as pessoas pensam que não tem mais jeito, não tem mais solução, está tudo acabado. É na onde que o Senhor vem. Tudo isso que está acontecendo é para aqueles que estão afastados da presença do Senhor, venha voltar. Aqueles que não crêem mais no Senhor, venha voltar para a sua presença. Aquele que ainda não conheceu a Jesus, venha aceitar, venha reconhecer a grandeza do Senhor. Quando o povo ordenou que os israelitas saíssem do Egito, mas eles não iam sair com a mão abanando, eles iam ser pagos os 400 anos de escravidão que eles viveram presos, trabalhando naquele lugar. Com as melhores especiarias eles saíram do Egito, saíram com ouro, com prata, com boi, com cabrito, com ovelha, tudo que eles tinham direito. E o Senhor mandou eles sair. E quando eles saíram, no capítulo 13 nos menciona que o Senhor fez que eles ficassem andando à volta no deserto. E quando eles se depararam na frente do mar, ali a grandeza do Senhor foi manifestada. Muitos chegaram até Moisés e falaram: você tirou a gente do Egito, nós voltamos para lá.
Nós vamos voltar para lá, porque você trouxe a gente para morrer aqui. E creio eu, quando eles olharam para trás, viu aquele grande nevoeiro surgindo do meio do deserto. Quem é da roça, do sertão, sabe quando vê o carro lá de longe, ele vai passando, vai subindo aquela fumaceira, aquele pó. Louvado seja Deus. E ali, eles viram aqueles carros vindo, creio eu que fazendo barulho, intimidando eles. O Senhor falou para Moisés: estende a sua mão ao mar. Ali o mar se abriu. E o mar, quando ele se abriu, parecia duas paredes sólidas. O chão ele ficou seco. Aleluia. O Senhor, Ele peleja pela minha e pela sua vida, não somente na nossa frente, mas na nossa retaguarda também. Deus nos protege de todos os lados, quando a gente crê na grandeza dEle. O Senhor, com a sua mão poderosa, saiu do meio do mar, Sim, e Jesus. levantou uma coluna de fogo atrás do seu povo, para que os carros cavaleiros não alcançassem os hebreus. Mas o que me chama mais atenção é a nuvem. Havia duas nuvens. Aos olhos humanos, não tinha como o faraó alcançar os hebreus. Eles estavam com carro, estavam com cavalos. Eles poderiam estar 3 dias de caminhada na frente, mas coisa de 2, 3 horas os cavalos alcançariam. Sim ou não? Sim. Tem velocidade. Mas por que eles não alcançaram? Porque eles não conseguiam enxergar. Eles não tinham direção aonde ir. O anticristo está aí, ó. Está à porta. Qualquer momento o Papa, essas 10 tribos que estão para se manifestar, representando o anticristo, vai oferecer o mundo inteiro. Será possível? A Bíblia fala que até mesmo os sinais do anticristo enganarão até mesmo os escolhidos do Senhor. Sabe por que vai enganar os escolhidos do Senhor? Porque esqueceu de buscar. Esqueceu, ó, de meditar na palavra de dia e de noite. Não importa que você fala bonito, não importa que você não tem um anel no dedo, essas coisas não vai te levar para o céu. O interessante, Josemar, que a teologia de hoje, ela só faz as pessoas ficar crédulas, faz as pessoas não acreditar mais em Deus, faz as pessoas ver só mesmo tudo é heresia na Bíblia. Eu nunca vi ser heresia orar, ter um particular com Deus, fazer um propósito no seu coração. Aleluia. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós. A Bíblia fala quando eles atravessaram o mar, para eles ter certeza que não tinha mais perseguidores da vida deles, para eles ter certeza que Faraó não ia mais perseguir eles, que eles estavam livres de tudo aquilo quando amanheceu o dia. Então quer dizer que essa trajetória não foi de um dia, não foi coisas de horas. O caminho era longo, o caminho era extenso, era uma grande multidão que estava para passar naquele caminho. Aleluia. Mas esse caminho depende de mim e de você. Qual é a porta que você quer escolher para você alcançar o céu? A porta larga que leva ao caminho da perdição, aonde não tem espinho, aonde você sente somente o cheiro da rosa de Saron? Ou você prefere aquele caminho estreito, que toda hora você está apanhando, toda hora você está sendo desprezado, toda hora você está se rasgando pelo amor da palavra do Senhor, mas no final há uma grande luz, e essa luz o sol não pode proporcionar, essa luz a lua não pode proporcionar, porque é a glória de Deus que vai estar naquela cidade
e te recompensará com um grande galardão que está na mão do nosso Senhor. Quando todo aquele povo passou pelo mar, viram os egípcios todos mortos, ainda havia uma caminhada para chegar no Monte Sinai. Quando chegou no Monte Sinai, Moisés subiu, ficou 40 dias, 40 noites lá em cima, buscando, pedindo misericórdia para o Senhor, porque Deus conhecia o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés desceu lá de cima do Monte Sinai, com as suas tábuas dos 10 mandamentos, louvado seja Deus, olhou o povo que estava esperando ele lá embaixo. A metade tinha se corrompido, a metade deles tinha esquecido da onde eles saíram. Eles tinham um privilégio, uma vontade própria de servir a Deus, não pelo que ele era, mas talvez pelo que ele tinha feito. Não houve sinal maior naquele tempo, como o mar se abrindo ao meio, o seu povo passando em terra seca. Não houve sinal maior do que aquela coluna de fogo sendo levantada. Ali Moisés falou: aquele que está comigo, venha para cá. Creio eu que a maioria que ficou do lado de lá preferiu o mundo, o que ele oferece, preferiu praticar a iniquidade do mundo, preferiu se entregar à vaidade, aos pecados que levam ao homem perder a sua alma. Qual é o valor da sua alma? Qual é o valor que você tem para o Senhor? Vocês já pararam para pensar como é grandiosa a riqueza que é a sua alma? A Bíblia fala que eu posso ganhar o mundo inteiro, mas se eu perder a minha alma, que serventia vai ter? Nós vamos morar em uma cidade que até os muros é feito de pedra preciosa, mas nós escolhemos muitas das vezes o prazer da carne que esse mundo oferece, o caminho que leva uma alegria, que você se sente grande no meio de muitos. Quando é um evento para atrair multidões, cantores famosos, pregadores que têm nome, atrai multidão. Eu louvo a Deus por essa geração. Essa geração fala que é a geração mais incrédula que houve na face da terra. Mas eu não me culpo. Eu não culpo ninguém, porque a palavra do Senhor é ela que nos guia. Que haver um culpado pelo que está acontecendo, então a culpa é de todos, não é só de um. Porque quantas vezes nós deixamos de fazer o bem para ficar no nosso conforto? Quantas vezes a gente deixamos de falar da grandeza do Senhor para aqueles que estão perecendo hoje, perdendo a sua vida através desse vírus, através dessa bactéria, através de um acidente, através de uma overdose, através do vício da bebida, do desejo de se prostituir. Tem pessoas que dependem de nós para alcançar o céu, porque precisa ouvir a voz do Senhor através da minha e da sua boca. Tem pessoas que criticam tanto o Evangelho, a igreja do jeito que está. Desde quando começou essa epidemia, eu não vi um carro de som pronunciando que Jesus está voltando, apresentando os sinais, as pragas. Eu não vejo isso daí. E cadê os tais? Cadê os verdadeiros adoradores? Eu tenho um projeto no meu coração
de fazer um evento muito grande, um evento que pode ser o último que eu posso fazer, o primeiro e o único, mas eu vou fazer com todo o meu coração para ganhar almas para Jesus. Quando eu apresentei esse projeto para 2 pessoas, as pessoas se interessaram, sabe por causa do quê? Porque ia levar você lá em cima, você ia ficar reconhecido. Aí veio essa pandemia, cadê esses tais que se interessou por esse projeto? Não aparece ninguém, ninguém quer falar mais de Jesus, que Ele está voltando, que Ele está às portas. Nós não conseguimos vir para a igreja, por que não evangelizar? Que medo é esse? Que for para morrer, vai morrer. Eu estava evangelizando um casal ontem, aí a pessoa começou a dar tanta desculpa, aí eu peguei, eu falei de Ezequiel, se não me engano é 38 ou é 28, que fala que o Senhor não olhará para aqueles que se desviou do caminho do Senhor, mas Ele vai ter misericórdia do ímpio que se arrepender no leito de morte. Então quer dizer, nós que conhecemos a palavra e não fazemos o bem enquanto a gente pode, qual é a nossa penitência? Nós vamos ser salvos pela infinita graça, amor merecido do Senhor. De fato, a palavra do Senhor nos afirma isso. Mas os pecadores não entrarão no reino de Deus. Os pecadores que eu digo são os covardes, são os mentirosos, são os fofoqueiros, são aqueles que quando teve tempo de fazer o bem não fez, são aqueles que não alimentou aquele que estava com fome. A Bíblia fala que haverá um tempo sobre a face da terra que todo mundo vai ter dinheiro, mas que serventia vai ter e não vai ter o que comprar. A Bíblia também fala que haverá um tempo que as pessoas terão fome e sede, do que não de comida, mas de toda a palavra do Senhor. O que nos espera quando Moisés subiu pela segunda vez no Monte Sinai? Ele trouxe os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor. No capítulo 25 de Êxodo fala que o Senhor falou para o seu povo: trazeis a mim uma oferta ossada. O Senhor tinha um propósito em tudo isso. O Senhor, ele tinha um propósito de fazer a arca da aliança, para que viesse guardar o maná, para que viesse guardar a vara de Arão, para que viesse guardar os 10 mandamentos. Mas o propósito maior do Senhor era que quando a arca estivesse no seu lugar estendia, Josemar, era uma grande labareda de fogo que subia ao céu e ficava aquele fogo sem cessar. A glória de Deus era manifestada naquele lugar, a grandeza do Senhor era manifestada naquele lugar, e eles só levantavam tenda para ir a outro caminho quando a chama ficava soprando, dando a direção. Mas sabe, por causa de tudo isso, o povo viu o mar vermelho se abrindo, viu sendo libertado da escravidão, viu o faraó deixando o seu povo ir. Nenhum deles morreram, mas na beira do Monte Sinai se corromperam. A glória do Senhor era tão grande, mas mesmo assim desejou o prazer. Aleluia! Fizeram um bezerro de ouro para eles. Fizeram algo que eles poderiam se prostrar. Eles não estavam satisfeitos com a grandeza do Senhor sobre a face da terra, que não somente tinha tirado eles do Egito, mas também tinha colocado uma nuvem sobre eles para que eles não viessem perecer no deserto, no calor escaldante. Aleluia! E à noite
O propósito dele, dessa coluna de fogo, essa nuvem de fogo, era aquecer o seu povo, porque o frio é extenso no deserto. Uma pessoa por si, ela não sobrevive de tanto frio que faz naquele lugar. Aleluia. E nenhum deles pereceram. Deus zelou da vida dele do começo ao fim. Glória. Então creia no Senhor. Creia no Senhor que através da sua vida, através da minha e da sua perseverança ao Senhor, Ele está guardando a nossa família. Jesus. É muito difícil o momento que nós estamos vivendo hoje, tendo filho, tendo mãe, tendo pai, tendo esposo, tendo pessoas, entes queridos, pessoas que nós amamos, que quer o bem. Qualquer momento pode ser atingido, pode ser alcançado. Que isso vier a acontecer na sua família, não condena a Deus. Meu Deus. Porque Ele não tem culpa da iniquidade do mundo que se encontra. Ele não tem culpa. Quem sabe que a sua salvação é pelo sofrimento. Verdade. Esse dia eu estava conversando com a Devane sobre algumas lutas. Aí ele pegou e falou assim: você lembra quando Jeremias falou? O Senhor me enganou. O evangélico não é mil rosas. Nós vivendo uma alegria plena, uma alegria que preenche o nosso coração. Mas nós tem aflição, nós tem as desavenças, até mesmo um irmão com o outro, sabe por causa do quê? Porque nós somos diferentes. Nós temos as nossas opiniões. Ninguém é obrigado a aceitar a minha opinião. E também eu não sou obrigado a aceitar a opinião de ninguém. Mas não é por causa disso que eu vou fazer exceção dessa pessoa. Nós todos somos iguais. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos se reconhecer. Lá não vai entrar divisão. Lá não vai entrar placa de igreja. Isso, o que está acontecendo hoje no meio do Evangelho, essa divisão que teve quando Moisés trouxe as tábuas que o Senhor escreveu, os mandamentos, que não é só 10, é muito mais do que isso. As igrejas hoje estão vivendo a mesma coisa. A Assembleia de Deus não pode ser pentecostal. Outras igrejas é diferente. E outras igrejas não podem ser igual a tal. Mas nós esquecemos de uma coisa. Muitas das vezes, quando a gente fazemos uma campanha, é pessoas de outros ministérios que vêm pregar a palavra do Senhor. E nós não somos abençoados. Nós não ouvimos a palavra. Nós não usufruímos da grandeza do Senhor. Teve uma pessoa hoje que chegou, me ligou e falou assim: irmão, hoje eu tirei uma palavra abençoada, Cantares de Salomão. Eu li do capítulo 1 até o capítulo 3, não conseguia parar de orar. E foi falando tanta coisa bonita, tanta coisa bonita, tanta coisa bonita. Eu falei, é verdade, mas você sabe o que Deus quer te falar através do que você leu? Tudo que está passando não é para você morrer, não é para o seu povo perecer, não é para a sua família se perder, mas o Senhor está chamando você para a intimidade. O Senhor está te chamando para o secreto. Não se esqueça, uma das maiores coisas que fez Salomão cair foi a amada minha, foi através do desejo da carne. Pela lei do Senhor, ele não poderia se misturar com isso.
estrangeira. Eu não sei porque Deus está falando isso no meu coração, mas Deus sabe de todas as coisas. Valoriza quem está perto de você. Valoriza quem está distante de você. Valoriza aquele que te bate, aquele que te maltrata, aquele que te despreza. Porque nós somos a noiva que vamos ser levados a alto céu para se encontrar com o noivo. Mas uma coisa eu te digo essa noite: se você tiver sem o véu, se você tiver sem o véu, que vai representar a sua pureza, a sua perseverança, você vai ficar. Meu Deus! Você vai ficar porque Deus, Ele é amor e justiça. Todos nós estamos tendo o privilégio de alcançar o céu pela graça. Quando o Senhor Jesus faz aquela parábola da casa construída em areia e sobre as rochas, Ele está mencionando que todos nós temos a mesma oportunidade. Aí vai de cada um aonde vai fazer o seu alicerce, aonde você vai construir o seu palácio, aonde você vai fazer morada. Eu estava conversando hoje com uma mulher nova convertida, um desejo imenso de se batizar. Ia se batizar agora, essa semana, domingo, amanhã, mas não vai mais por causa dos acontecidos. E ali eu pude ver o desejo dela de reconhecer o Senhor. E ali eu trabalhando, fazendo desenho de uma escada, e o Senhor falou no meu coração, falou: meu filho, muitos estão vivendo pela lei dos homens. Tem pessoas que não é batizada, tem pessoas que estão somente morando junto tantos anos. Não é por isso que eu não vou salvar. Você tem que sim estar dentro da lei do lobisomem, porque o que está ligado na terra está ligado no céu. Mas que Jesus vem hoje, a porta do céu abrir, você tem toda a convicção, toda a certeza que você vai ouvir o som da trombeta. Sim, meu Deus! Você vai ouvir o som da trombeta, porque Ele é o único que conhece verdadeiramente o desejo do coração de um homem. Havia uma promessa, uma cidade onde haveria leite e mel, e o povo saiu da escravidão, estava vivendo esse momento já, nada faltava a eles, as roupas não envelhecia, a sua sandália não envelhecia, as crianças, suas roupas, suas vestes iam crescendo junto. Aleluia! Mas naquela geração, nenhum deles ia entrar na terra de Canaã. Moisés só teve o privilégio de contemplar de longe essa terra, essa Canaã já está preparada, já está esperando por mim e por você. Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Sim, meu Deus! Ama ao seu próximo como a ti mesmo. Ama ele como a ti mesmo. Que você acha que algo está desagradando, tirando você da intimidade com Deus, verdadeiramente precisamos nos converter de novo. Muitas das vezes é muito fácil a gente olhar o defeito do nosso irmão, julgar, condenar ele. Eu falei algo para minha esposa uns 3 ou 4 dias atrás. Eu pensei que eu poderia ter falado para ela, mas eu louvo a Deus pela sinceridade dela. Ela falou: você está errado. Você está errado de pensar assim.
Quem é você? Você é Deus para fazer julgamento de alguém? Eu peguei e falei para ela, mas eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando para você que é minha esposa. Mas eu não sou Deus para resolver seus problemas. Eita, Jesus. Varão. Vamos analisar a gente mesmo. Todos nós temos defeitos. Mas será que nós temos visto as qualidades dos nossos irmãos? Pastor Dijane outro dia falou para mim na casa dele, nós conversando. Ele falou, irmão, agora presta atenção. Estava eu e a Ellie sentados no sofá. Agora me fala, se eu fosse ver os defeitos das pessoas, não ia ter obreiro na casa do Senhor. Não ia ter obreiro. Eu tento ver somente as qualidades. Então vê as qualidades do seu irmão. E você vê que algo dá para melhorar, que o seu irmão está fazendo, antes de ele levantar um bezerro de ouro, se aproxima dele. Leva uma palavra sincera a ele, que seja de correção. Porque a Bíblia fala, o verdadeiro amigo é aquele que te entristece com a verdade, não te alegra com a mentira. Então o tema dessa mensagem de hoje, acredita na existência de Deus, porque o socorro só vem dele. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Eu glorifico a Deus por esse ano que eu passei. Foi o ano que eu sofri mais pelo amor do Evangelho. Quando eu me senti, Adevânio, incapaz de fazer alguma coisa, porque eu estava sem a minha Bíblia, e eu não tinha um conhecimento, uma memória boa de guardar as palavras do Senhor. Quando eu cheguei num lugar, me assentei, tinha 4 cadeiras naquele lugar, um monte de gente sentado, e tinha, era dessas cadeiras mesmo, mas não tinha os pés dela, só tinha isso daqui e essa parte. E eu me sentei, cruzei os meus pés, fechei meus olhos e falei, Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. Não foi isso, Senhor. Eu não aceito passar essa vergonha, Senhor, porque o Senhor viu os meus esforços para ser tudo diferente. Aí o irmão pegou e falou assim para mim, irmão, você está com a oportunidade. Eu falei, oportunidade? Eu cheguei hoje. Não, você está com oportunidade. Se apresenta, fala seu nome, de onde você veio. Eu falei amém. Quando eu me levantei, eu não sentia mais os meus pés. Eu não sentia mais aquele calafrio de medo. Eu não sentia mais o desespero do meu coração. Eu não conseguia sentir nem mesmo o meu corpo. Quando eu comecei a abrir a boca, eu falei, verdadeiramente o Senhor é na minha vida. Parecia que eu tinha saído do meu corpo e estava vendo eu falando. 70 homens, 60 estavam chorando com a palavra do Senhor. Então não se sinta incapaz. Moisés, ele foi criado no Egito. Ele conheceu as leis do Egito. Moisés, ele fugiu do Egito porque ele cometeu um assassinato. Então não se condena pelo seu passado. Viva o presente, porque Deus é na sua vida. Vamos ficar de pé, fazer uma